Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. A leitura que vamos fazer hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Paz em casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei: antes paz seja nesta casa. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus: venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa: paz seja nessa casa. A lição exprime rigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do mundo doméstico, urge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a afeição do inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina, usa portas e janelas sem estrondos brutais, não movas objetos de arranco, foge à gritaria inconveniente, atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual, para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui hoje pedindo a sua paz, a sua luz, pedindo que nos envolva com a sua misericórdia divina, para que possamos caminhar rumo à nossa evolução, sempre de coração aberto, serenos, equilibrados, que as nossas dificuldades possam cada dia servir para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução. Queremos pedir ainda que o Senhor derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz nesse momento, sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir a sua presença junto a nós. Queremos também pedir aos benfeitores espirituais, ao benfeitor da nossa casa, que esteja conosco, que indua o nosso palestrante e que serene os nossos pensamentos. Com a permissão de Jesus, com a permissão da espiritualidade maior, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É um prazer que a gente receba na nossa casa. Seja bem-vindo. Boa noite. Está me ouvindo bem atrás aí? Ok. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. E a leitura que você fez, de certa forma, está extremamente ligada com o perdão.
A paz do mundo, né, depende de nós. E o perdão, na verdade, ele vai nos conduzir para que a gente tenha paz. É fundamental. Nós vamos conceituar perdão, porque do ponto de vista conceito, às vezes a gente fica preocupado com uma série de detalhes das relações que a gente tem com a vida e muitas vezes a gente tem dificuldade para relacionar-se com o perdão, porque na verdade a gente não conhece muito bem o que é o perdão. Perdão é um processo, né, de relação com o seu íntimo, com o seu emocional, visando libertar-nos da raiva, do rancor, do ódio, da mágoa, estabelecendo em nós uma relação tranquila, onde eu perceba ou eu sinta que liberar-me ou libertar-me daquilo que não me agradou não faz parte da minha relação com o outro, faz parte da relação comigo mesmo. O perdão, ele é estritamente subjetivo. Quem perdoa ou quem é perdoado tem relação completamente diferente com o perdão. Quem perdoa se liberta de uma carga. Muitas vezes, quem é perdoado nem toma conhecimento de que nós praticamos o perdão com ele. E nós pressupomos sempre que, toda vez que nós lidamos com o perdão, alguém nos magoou, ou alguma coisa aconteceu contrária àquilo que esperávamos. Desta forma, muitas vezes a gente acaba se agarrando de forma, vamos dizer assim, intensa com essa sensação e a gente não consegue se liberar ou libertar dessa coisa que a gente sofreu. É importante que a gente perceba que perdoar não é desculpar o outro, não é achar que o outro não errou, não tem nada a ver. Perdoar é um ato pessoal, ele é para nos libertar interiormente e fazer com que essa libertação interna se transpareça através da nossa figura ou da nossa fisionomia. Porque quem está livre para transitar nas suas relações tem uma postura de paz, tem uma postura de acolhimento, tem uma postura uma postura branda, suave. Por quê? Porque ele não está pressionado por nenhum tipo de sentimento negativo que o obriga, ou de certa forma, o jogue, né, de forma brutal numa relação com os outros. Perdoar não é algo tão fácil, porque tem uma quantidade enorme de situações que, de certa forma, interfere e influencia muito no perdão, ou na ação de perdoar. Uma delas é exatamente o que eu chamei aí de fato determinante. E vocês vão saber por que esse fato nos incomoda muito na nossa relação na vida com as outras pessoas. Nós vivemos num planeta de expiação e provas. Portanto, nós vamos passar, ou estamos convivendo com pessoas com problemas muito parecidos com os nossos, ou até mais graves, e com uma relação com a vida talvez muito mais difícil do que a nossa.
o que os impulsiona ou os coloca numa posição muito agressiva. Mas isso é decorrente do fato da gente habitar um planeta de expiação e prova. Toda vez que nós nos encarnamos, nós estamos com um propósito claro de aprimoramento. Mas não é só de aprimoramento, porque a nossa vida ou a nossa existência espiritual, ela é completamente diferente da nossa existência corpórea. Portanto, nós temos dívidas do passado que nós não temos conhecimento. Portanto, muitas vezes a gente, no processo das nossas relações, a gente produz algo que é benéfico para alguém e essa pessoa não reconhece. E às vezes até nos distrata, dizendo o seguinte: ele com tanto poder e com tanta coisa que tem, me dá só isso, né? Ou me trata dessa forma. Por que é que a gente sofre esse tipo de convivência ou de abordagem? Porque nós não sabemos o que devemos. É como pagar a dívida que alguém nessa vida, não é, de repente contraiu para a gente, porque a gente não sabe da origem disso. E isso fica difícil aceitar, porque às vezes estamos com uma proposta de vida onde a nossa relação com as pessoas seja baseada em harmonia, seja baseada em bondade, seja baseada em compreensão, em acolhimento ou coisa parecida. Mas a reação do outro, ela é correspondente não àquilo que ele está recebendo, mas àquilo que nós temos necessidade de receber como forma de pagamento de algo que a gente fez em encarnações passadas. Isso aqui é verdade. É um problema muito sério. Por quê? Porque isso também influencia na nossa predisposição de perdoar. Porque, de certa forma, às vezes a gente até está com um comportamento adequado, mas a gente não recebe o retorno, porque aquilo já é débito. Mas na vida também, ou na nossa encarnação, nós temos uma outra prerrogativa que é super interessante, que é o nosso aprimoramento. Então nós não viemos aqui só para pagar as nossas dívidas passadas. Nós viemos aqui para resgatar débitos, mas também nós viemos aqui para aprimorar. Então, quando a gente age de forma cortês, de forma humana, de forma, vamos dizer assim, caridosa, nós estamos resgatando os nossos débitos, mas nós também estamos nos aprimorando, porque nós estamos desenvolvendo a capacidade de ser bom, assim como recomenda Jesus no seu caminhar. Ok? Como viabilizar o perdão? Eu coloquei algumas sugestões, né? Que cada um pode ter a sua, não tem problema nenhum. Né? Reconheça o dano. Vocês já perceberam que na maioria das vezes que a gente tem um desentendimento decorrente de uma agressão externa, o dano nem sempre é significativo. Não é isso? É quase sempre. Nós trabalhamos muito mais o nosso egoísmo e o nosso orgulho, nós nos sentimos muito mais feridos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, do que qualquer prejuízo que a gente venha a ter em função daquilo. Então, avalia sempre o dano. Perdoar passa por isso. Quanto isso foi prejudicial, quanto isso realmente impactou em prejuízo para mim? Entenda a perspectiva do outro. Olha, nós às vezes estabelecemos
perspectivas em função daquilo que a gente é. Mas o outro é diferente. Então ele faz as coisas com base naquilo que ele é e não naquilo que a gente esperava que ele fosse fazer, que é parecido com a gente. Para ele, às vezes, aquilo é supernatural. É uma outra forma de você entender que não necessariamente eu preciso me magoar ou eu preciso ficar ressentido com a ação de um terceiro, que de repente está aqui para corrigir uma série de vícios e não está conseguindo. Então, um pouco de caridade nessa hora é muito importante. Outra coisa, deixe ir a raiva. Nós temos uma mania, pelo menos eu tenho, e estou buscando corrigir, de responder muito rápido às provocações que eu recebo. E eu estou tentando, botar água na boca, como dizia o Chico, para tentar fazer com que eu não responda muito rápido. Porque se eu esperar um pouquinho, a minha resposta vai ser completamente diferente. Eu vou agir de outra forma. Auto-perdão. Por estrutura emocional, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, nós temos mania de nos culpar demais. Por qualquer coisa a gente se culpa, achando que cometeu um grave delito ou uma grave, vamos dizer assim, criou um problema. E às vezes a gente sente muita culpa em função disso. Então a gente aprender que nós não somos perfeitos, estamos na Terra, planeta de expiação e prova. O que precisa é benevolência. Nós somos ainda somente benevolentes. Nós não somos benevolentes, porque benevolência é só a vontade de fazer o bem. Ainda, às vezes, não conseguimos concretizar. E a benemerência, que é outra forma de bem, é quando a gente já merece o bem. Beneficência é o bem em ação. A gente, com um pouco de benevolência, já pode fazer um pouco de beneficência. Pensar sempre nisso. Busque apoio. Porque tem determinados casos que às vezes a gente não consegue resolver sozinho, pelo menos diluir isso sozinho. E aí você conversa com um amigo, conversa com uma amiga, busca quem vai na igreja, pode conversar com o padre, conversa com o pastor, conversa com o médico, conversa com a esposa, com o marido, sobre essa situação. É fundamental a gente externar as nossas marcas. Quem canta seus males espanta, e quem fala também acaba jogando para fora aquilo que está às vezes guardado e encravado e machucando. Pratique a empatia. Será por que fulano fez isso? Será que ele tinha alguma razão específica? Será que ele está com problema, está devendo alguma coisa? Pode ser que sim. Então a gente precisa trabalhar as questões que envolvem as relações em si, para que a gente possa trabalhar o perdão de forma eficaz. Cresça com a experiência, tendo autoconhecimento. Toda vez que a gente vivencia uma situação delicada, a gente aprende um pouco. E esse aprendizado, ele é sustentáculo ou fundamentação para a gente agir daqui para frente. Porque quando se fala em experiência, e principalmente experiência boa, até as ruins também nos ajudam. Mas sempre há a possibilidade da gente olhar com uma expectativa, com uma perspectiva melhor. Na vida, a gente reclama muito, mas o feedback que a vida nos dá, eu particularmente acho que é muito bom.
Então a gente precisa acreditar e confiar no feedback ou naquilo que a vida tem me dado até hoje. É muito importante. Esse autoconhecimento faz parte disso. Da gente olhar situações adversas, delicadas e tirar proveito dela. Santo Agostinho dizia o seguinte, que é muito melhor a prosperidade na adversidade do que a adversidade na prosperidade. Ele dizia, olha, eu me sinto muito confortável quando está tudo ruim, porque eu sei que vai melhorar. Mas quando está tudo muito bom, eu tenho medo danado da coisa ficar ruim. E é isso. Então a gente precisa olhar o momento de depressão, de dificuldade, como um momento da virada da chave. Isso é fundamental. Facilitando a quebra de paradigmas e abordagem terapêutica. Aqui eu estou colocando alguma coisa que é de Freud, né? O id, o ego e o superego. É um pouco de psicanálise. Nós temos esses três compostos, né, na nossa mente, assim como a gente tem a mente consciente, semiconsciente e inconsciente. O id é a parte inconsciente e ela é super importante porque ela determina a nossa esperança. É do id que a gente tira o prazer, a alegria. Né? Ele é uma coisa feita para a gente mais para o corpo. Né? O ego é aquilo que você vai vivendo, ele é um pouco consciente e um pouco inconsciente. É aquilo que a gente sou eu hoje. Hoje sou eu, é o meu ego. E o superego é uma parte também consciente e outra inconsciente, mas ele é uma espécie de freio, é uma espécie de referência, onde estamos sempre em briga, o id com o superego. E o superego tem um problema, porque ele é resultado de um processo educacional. A vida é que faz com que o superego tenha os seus parâmetros. Ora, a gente vive numa sociedade onde nem sempre, quando criança, a gente conviveu sempre com os bons exemplos. Então, essa questão do superego, além dele ser, né, uma referência, ele corre o risco de ser uma referência distorcida ainda. Porque pode ser que na nossa educação aprendemos coisas que não são adequadas. Então, esses três elementos em constante interação faz com que a gente também tenha alguma dificuldade no processo de perdão. Porque egoísmo e orgulho a gente ainda está carregado. E toda vez que o id se manifesta, ele sempre busca o prazer, ele sempre busca alegria, ele sempre busca realização subjetiva, ela é pessoal. Então ele briga o tempo todo. E o eu fica tentando, entre os dois, estabelecer uma possibilidade de convivência mais pacífica. Nessa hora entra o perdão, porque a gente sabe que o outro também passa por esses mesmos processos que a gente. E ele pode, naquele momento, estar agindo com orgulho, com vaidade, né? E nos ofende. E aí eu, através do ego, eu busco equalizar essas relações para que eu tenha um estado o melhor ou o mais equilibrado possível, o mais harmônico.
É nessa hora que a gente começa o processo de harmonização interna. É super importante isso. Aqui tem um desenho, né, dos dois brigando e o ego, né, tentando equilibrar. É só uma ilustração. O id vem como meio demoníaco, né, e o superego, né, como seria uma figura de anjo ou um anjo disfarçado, que dependendo dos valores com os quais ele foi educado ou que ele foi conformado, né, ele também pode não ser tão anjo assim. E fica o ego, que sou eu, no meio de tudo isso, buscando um equilíbrio. Luzes da espiritualidade. Eu vou contar para vocês uma historinha que aconteceu num colégio. Professora de bom nível, equilibrada dentro da escola, dando aula, e o telefone toca e eles atendem e diz: olha, é para você, né? Fala para ela. E ela atende o telefone e é do hospital. A pessoa que fez a comunicação, né, na área de comunicação, disse o seguinte: olha, a sua filha está no hospital, ela tentou suicídio. Ela disse: de jeito nenhum, a minha filha não tentou suicídio, você enganou. Falou: não, a sua filha se chama assim, né, falou o nome da filha, né, sobrenome, você é fulana de tal. Ela disse: sim, sou eu mesmo. Pois é, ela tentou suicídio, ela está aqui com a gente. Não, não pode. Minha filha jamais faria isso. Ela disse: olha, a sua filha é assim, cabelo assado, estava com roupa assim. Estava assim. Olha, vem aqui que a gente precisa conversar com você. Ela vai ao hospital e quando ela chega ao hospital, o médico a atende prontamente. O médico, desse tipo fisiculturado, bem com série de tatuagens, todo produzido, é uma cabeceta, é um sujeito simpático, mas com uma verbalização muito interessante. Ele disse para ela o seguinte: olha, a sorte que nós tivemos é que percebemos imediatamente que a sua filha estava intoxicada. E nós fizemos uma lavagem estomacal e ela recuperou-se. Se não fosse pela rapidez com que ela foi trazida para o hospital, ela teria ido a óbito. Olha, essa questão de você colocar o detergente do lado direito, né, ou do lado esquerdo, não faz muita diferença. Até porque você trabalha com as duas mãos. Olha, tatuagem também não tem muito problema. Olha, liberdade para isso, liberdade para aquilo. Ela fala: puxa vida, né? Esse cara está sabendo muito da minha vida. E conversa com ela, diz: olha, não está falando de perigo, eu tenho outros casos para atender, daí você pode ficar tranquila, depois você conversa com a tua filha. E ela sai e entra numa sala de espera, e ela diz o seguinte: olha, meu amigo, de onde esse cara sabe de tanta coisa da minha vida? Né? E aí ela volta na assistente e diz: olha, eu preciso conversar com o médico que me atendeu. Qual foi o médico que atendeu? Olha, eu não perguntei o nome dele, não. Mas como é que ele era? Ele era forte, com tatuagem, estava com uma camiseta branca, não sei o que. Não, aqui não tem médico assim. Não, tem sim, eu conversei com ele agora. Não tem. E aí ela começa a pensar. Ela brigava muito com a filha dela. A filha dela gostava muito de tatuagem, queria fazer, ela não deixava. A filha dela ia lavar a louça e automaticamente botava o detergente do lado esquerdo.
E ela chegava na cozinha e percebia que dizia, não é do lado esquerdo, é do lado direito. Eu já te disse que é do lado direito. O detergente fica do lado direito. A filha dela gostava de sair com os amigos e ela não permitia. E aí a filha dela teve a infeliz ideia de suicídio. Todos nós temos manias. Ou não? Ou é só eu que tenho mania? A mania que eu tenho não é determinante para a minha convivência com ninguém. A mania que vocês têm também não é determinante para viver com ninguém. Nós precisamos entender que tem um ditado aí popular que diz o seguinte: cada doido com a sua mania, não é isso? Vocês conhecem? Pois é. Então, isso é o seguinte: muitas vezes as brigas que nós temos uns com os outros, elas são em função da minha supremacia. Eu quero que tudo aquilo que eu acho que é certo tem que ser feito porque eu quero assim. Não importa o que o outro pensa. Será que faz tanta diferença a gente abrir mão de alguma coisa que a gente tem como mania e permitir que o outro também seja um pouco mais inteiro? Toda vez que a gente castra a liberdade de alguém, você está diminuindo o outro. E pessoas com tamanho pequeno vão ficando desconfortáveis. Ela não cabe mais dentro de si. E fica muito difícil. Perdão passa por ele também. Sentimentos mobilizados. O que é que precisa para a gente mobilizar o perdão? Amor. Fundamental, não é? Indulgência. A gente precisa ser indulgente. Precisa de permitir. Precisa de dar espaço. Enxergar o outro. Benevolência, vontade de fazer o bem. Estamos num planeta de expiação e prova, mas já é hora da gente ter benevolência. Já é hora. Outro dia eu estava lendo um texto que fala sobre a transição planetária. Né? E na transição planetária, um dos requisitos básicos é a benevolência sincera. Sincera, esse termo, ele é latim, é do latim, e ele significa sincera. Dizem que na Idade Média, os quadros que eram produzidos, né, e reparados, que tinha problema depois tinha que ser reparado, muitas vezes o artista, para ganhar tempo, porque não tinha muitos recuperadores, eles faziam com cera. E logo em seguida o quadro perdia de novo ou apresentava o mesmo defeito, porque a cera vai derretendo e desaparece e fica o mesmo defeito. Então, na época foi criado o termo sem cera. Então, sincero vem de sem cera. Então, a gente não deve, né, de maneira alguma, tentar tapar o sol com a peneira. Certo? Então, sinceridade, benevolência sincera, tolerância, fundamental. Intolerância, gente, é pé de briga para qualquer relação. Quem é intolerante não consegue convivência pacífica. Compaixão, fundamental. Que a gente perceba através das dores do outro ou das nossas próprias dores, que a compaixão é fundamental para acolher o sofrimento do outro. Isso é perdão. Paciência. Disciplina, fundamental. Uma vez que a gente conheça todos esses
parâmetros ou essas recomendações, a gente precisa ter disciplina para poder cumprir, pelo menos em parte, até que isso vire rotina na vida da gente, para que a gente possa estabelecer com as pessoas uma relação harmônica de convivência. Coragem, perdoar requer muita coragem. Parece que não, mas é muito duro. Você vai ao fundo das suas resistências, das suas feridas, elas doem. Por isso eu preciso que seja corajoso para se propor a perdoar. E caridade. Tem que ter caridade. Sem caridade, não há salvação. O conhecimento libertador. A gente, sabendo de algumas coisas, fica mais fácil se libertar daqueles compromissos, às vezes, do orgulho, da vaidade, que nos empurra para uma resposta ou para uma ação que seja antagônica. O receio de parecer frágil para si mesmo. Agora mesmo nós falamos de coragem. Né? Perdão, gente, é coragem. Não precisa ter medo de mostrar-se frágil. Quem tem capacidade de perdão é porque é alguém valente. Medo do julgamento alheio. A gente às vezes fica preocupado. Desculpa, estou usando os termos assim, meio sem tipo, né? Ah, ele é um banana, ou ela é frouxo. A gente tem medo disso, de parecer frágil. Né? Mas lá atrás nós vimos que só perdoa quem tem coragem. Insegurança quanto a uma próxima vez. A gente sempre fica preocupado. Então, olha, se eu não tomar uma atitude agora, ele vai fazer de novo, ou ela vai fazer de novo. E se fizer? Aí a gente precisa olhar qual foi o prejuízo que eu tive daquela vez. Aparentemente nenhum. Essa questão da relatividade, ela é super importante para a gente aprender a lidar com essa situação. Decepção com os companheiros de caminhada. Sabe que isso é normal. Somos aprendizes. E alguma escorregadela vai ter na minha vida e na vida de todos nós. Punir o nosso possível agressor pela falta cometida. Não muda o fato e nem corrige o seu recorrente comportamento agressivo ou transviado. A gente só muda no dia que a gente perceber que é melhor mudar. Só. Ninguém é capaz de nos mudar, a não ser nós mesmos. Eu posso, no máximo, auxiliar a compreensão de alguém a perceber que eu não estou comportando de forma adequada. Como cristão, eu posso ser diferente. Mas essa consciência, ela é íntima, ela é pessoal, é subjetiva. Então, não é ou não será a nossa ação de punir ou de castigar alguém que vai fazer o mal. Conhecer o nosso propósito é fundamental também. Para que a gente veio? Né? Nós viemos aqui, né, para pagar algumas dívidas, né, e melhorarmos com pessoas. Isso é o nosso propósito.
Não tem nada diferente disso na vida que a gente está levando aqui na Terra agora. É aprender e corrigir. E muitas vezes corrigir significa doar alguma coisa que muitas vezes no passado eu tirei de alguém. Na contabilidade divina, segundo os Espíritos, tudo se faz de forma justa e perfeita. Tudo é dimensionado, é medido, é pesado. Não existe perdão para cobrir um débito que não seja pelo trabalho. Eu coloquei esse texto aí, eu acho que ele é super interessante, eu não consegui memorizá-lo, eu vou ler, tá? Mas ele é uma síntese de um posicionamento também de Santo Agostinho. Né? Repousa em Deus. Isso não é uma recomendação. Perdão é repousar em Deus. Essa inquietação, quando não compreendida, transforma-se em guerra. E numa guerra interna. A gente precisa entender, na nossa relação com a vida, que as nossas posições e as posições dos nossos irmãos precisam ser respeitadas e precisam ser trabalhadas para que essas diferenças não façam de nós inimigos. Não tem nada pior na vida do que você ter um inimigo. É algo terrível. A gente sabe disso. A gente não tem muitos inimigos por aí. Mas quando alguém se coloca na posição de nosso inimigo, mesmo que momentâneo, a gente sofre muito. Santo Agostinho já intuía esse paradoxo ao afirmar que o coração humano permanece inquieto enquanto não descansar em Deus. Aí eu lembro do Cristo quando disse: vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu acho super interessante, porque a figura de Jesus, falando para nós, ele estava encarnado. E isso permite ao Cristo, né, dizer para nós que sou humilde de coração. Porque se fosse alguém abstrato falando, a gente não iria entender. Mas o Cristo vivendo isso na pele e dizendo para nós que eu sou humilde de coração, a gente percebe perfeitamente qual é o comportamento que a gente tem que ter. É da humildade, um coração livre, espontâneo e simples, para perceber que todos os sentimentos que estão na atmosfera fazem parte do planeta. E eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo, o que é? É caminhar com ele. Qual que é o jugo? É o amor. O amor como possibilidade ou como ferramenta de controlar tudo, porque ele está sob o jugo do amor. É o amor controlando. Muitas vezes
no nosso dia a dia, nós nos descontrolamos porque permitimos momentaneamente pensar sem amor. Vocês já pensaram sem amor? Eu já pensei. Pensar sem amor é dolorido, é perigoso, é uma ferramenta que pode ser fatal. Uma sensação de recompensa. Quem perdoa passa por isso. Harmonia interna. A gente está harmônico. Felicidade. Felicidade é estar em paz, é estar tranquilo. Aí o pessoal fala assim, a felicidade é passageira, mas eu sou um turbulhão de pensamentos ruins, negativos, o tempo todo. Eu produzo reações que desconfortam o outro, mas aí eu quero ser feliz. Não, eu quero ser feliz. Mas eu produzo o tempo todo uma situação que deixa as pessoas com as quais eu convivo e eu mesmo numa situação de desarmonia total. Como é que pode ser feliz? Ter autoconfiança. O que é essa autoconfiança que eu estou chamando aqui? Prazer e satisfação ao superar o limite de tolerância subjetivo padrão. Eu sou desafiado constantemente. A vida, ela não para, porque muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, né? Eu já sofri tanto. Você sofreu e cresceu. Você aprendeu, você aprimorou. Se o sofrimento cessar, porque você deu aquela melhorada, você estagnou. Há uma estagnação. Então, nós vamos ser sempre questionados, porque essa é a medida da nossa necessidade. Então, nós vamos ter autoconfiança. Harmonia reinante no ambiente externo é a paz. Quando eu trabalho a harmonia comigo e com as pessoas, o ambiente fica bacana, não fica? Aqui agora, por exemplo, vocês estão sentindo paz? Muita paz, não é? Por quê? Como é que nós estamos vibrando? O que é que nós estamos pensando agora? Alegria pela percepção pessoal de ser capaz de se controlar diante de desafios cada vez maior. Evolução. Nós estamos evoluindo. Os desafios são cada vez maiores. Por isso é que é um processo evolutivo. Sem esse, a gente não cresceria aqui na Terra. Não cresceria. Receber o reconhecimento do suposto agressor na forma de gratidão. Justiça. A gente faz justiça quando ele ou ela, porventura, chega, né, e diz, olha, você me ajudou. Isso é justiça. Reconhecer a presença divina através das ações do perdão realizada, gerando autoconfiança. Isso é fé. Fundamental para a gente caminhar para o futuro. E isso se resume em segurança e conforto, né? E muita confiança. É Deus. É Deus nos dando o suporte, nos dando cobertura, nos amparando e nos auxiliando. Porque Deus é presente constantemente na vida da gente. A gente é que não faz presente com Deus o tempo todo. Por que caminhar sempre? Mesmo com essa quantidade de problemas,
com essa quantidade de desafio, nós precisamos caminhar, porque faz parte do processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele tem medidas, ele é parametrizado. E qual é o parâmetro? O caminhando com Jesus. Jesus trouxe informações para nós e definiu um determinado comportamento. E ele foi o primeiro a se submeter a esse comportamento. Ele se fez fiel a si mesmo. Porque se ele não se fizesse fiel, como é que a gente iria ser fiel a Jesus se ele mesmo não fosse fiel a ele? Então Paulo, numa síntese, ele disse o seguinte: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Tanto é que, quando Jesus foi crucificado, ele teve uma série de propostas para se justificar, dizendo que tinha enganado, dizendo que pedindo desculpas, mas ele foi para o Calvário por fidelidade aos seus princípios, ao ponto de Pilatos dizer: que homem é este que, diante de tanta possibilidade de conquistas vantajosas para a sua vida, ele desiste de tudo isso e caminha para o Calvário? Pilatos não entendeu. E muitas vezes a gente tem dificuldade também de entender. Não é isso? Então, meus irmãos, diante da situação em que nós vivemos agora, eu os convido, amorosamente, a um processo reflexivo onde as pessoas com as quais eu convivo são fundamentais para o meu aprimoramento e para o meu resgate dos meus débitos passados. Mas isso não significa necessariamente que eu não os ame. Eu amo muito a minha família, e eu amo muito os meus amigos, e eu amo também vocês. Eu acho que nós deveríamos começar numa proposta construtiva de buscar esse amor nas nossas relações. Muito obrigado. Agradecer pelos nossos laços, mas sobretudo agradecer pela oportunidade dessa reencarnação, que possamos aproveitar da melhor maneira possível. Vamos agradecer também essas boas vibrações que estamos sentindo nesse momento, essa paz que nos envolve,
que essas boas vibrações possam nos acompanhar